São 12 horas e 27 minutos. Agora a gente fala aqui no 12 em ponto 98 sobre um assunto muito sério, muito grave. Dr. Madson Vidal está aqui conosco hoje porque desde ontem ele está colocando uma denúncia nas redes sociais dele da falta de leitos de UTIs neonatal no sistema público de saúde do estado. Dr. Madson, o senhor chegou a postar que vários bebês, né, estão perdendo a vida porque o governo não está abrindo leitos de UTI. Inclusive, tem uma UTI pronta há 6 meses no Hospital Maria Alice Fernandes e não foi colocada para funcionar. É isso mesmo? Fala pra gente. Relata esse drama aqui pra gente. As pessoas que estão nos vendo e escutando já conhecem alguém, um familiar, um amigo, que precisou de um leito de UTI para um bebê ou para uma criança e não encontrou. Essa situação do déficit de leite de UTI neonatal aqui no estado do Rio Grande do Norte, ela é crônica. Ela criou até casca, né? De longo tempo. Inclusive, assim, a gente já teve a oportunidade de criar 2 movimentos nessa cidade. Um que chamou Levante a Vida e outro do Criança Viva. O Criança Viva tem 5 anos. E nesses movimentos a gente tentou mobilizar a sociedade, mostrar para a sociedade que no estado do Rio Grande do Norte se morre crianças por falta de desassistência intensiva, ou seja, por falta de assistência em leitos de UTI. A gente teve alguns êxitos, a gente conseguiu abrir a UTI do Hospital Universitário Onofre Lopes, que estava fechada há 2 anos na época também, isso tudo feito com recurso do cidadão, dos impostos do cidadão, abriu na época, evitou o fechamento dos leitos do Maria Alice Fernandes. E agora, de um mês para cá, a gente foi procurado de novo, quer dizer, isso não é de ontem, que a gente tem mostrado que diariamente tem morrido crianças por estar internadas em ambientes totalmente inadequados e improvisados, que são salas de cirurgia e salas de parto. Né? A gente no estado do Rio Grande do Norte tem hoje um déficit de 70 leitos para bebês que nascem até 28 dias, né? 70. E assim, sala de parto, centro cirúrgico não foi feito para deixar a criança grave de 700, 800 gramas, porque vai morrer. Não tem como, vai morrer. Sala de parto foi feito para mulher parir, centro cirúrgico foi feito para fazer cirurgia e o UTI neonatal foi feito para tratar crianças graves. Aí, né? o senhor ontem fez a seguinte denúncia. Vocês sabiam que enquanto bebês de mães pobres, recém-nascidos, agonizam e morrem por falta de leitos de UTI neonatal, o estado do Rio Grande do Norte mantém uma UTI nova, estruturada e equipada, fechada no Hospital Maria Alice Fernandes há mais de 6 meses? É isso mesmo? É isso mesmo. E assim, ultimamente, hoje, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 5 crianças improvisadas, uma de 800 gramas e 2 com menos de 1 quilo, e outra de 1 quilo e pouco entubadas em salas de salas de parto. Essa UTI, ela já está, não é 6 meses não, eu acho que é quase 1 ano, certo? E quando ela foi feita, o Maria Alice é um hospital geral. A gente até tentou demover o estado de que fosse feito lá, porque onde que nascem as crianças? Nascem nas maternidades. Então o que a gente queria na época era que esses leitos fossem no Santa Catarina, que eles fossem ampliados. No Santa Catarina tem 20, pelo menos que desses 20 que fizeram no Maria Alice Fernandes, 10 fosse feito lá no Santa Catarina, que é uma maternidade do estado. E vive uma penúria de equipamentos velhos, desatualizados, inadequados para os bebês prematuros, que é outro problema muito grave, que o Ministério Público e o Legislativo eles têm que intervir. Então, quanto menos condições você dá para um bebê de 800 gramas de se tratar de forma inadequada, mais ele vai morrer. Então, mesmo assim, foi feito os 20 leitos, ótimo, é melhor do que nada. E eles não se preocupavam em colocar os leitos para funcionar e pessoas e bebês morrendo diariamente. Depois que foi feita essa postagem, aí já encontraram uma solução da noite para o dia, né? Vamos dizer que ontem para hoje, então, já teve uma solução? Já estão dizendo que o governo já encontrou as cooperativas para assumir. Eles dizem que não tem ninguém para assumir. Tem. Agora eles não fazem o concurso, o concursado não é chamado. Quando contrata a cooperativa, a média, para vocês terem ideia de pagar a cooperativa, de atraso são 6 meses. Eu recebo honorário de anestesia pela cooperação 6 meses, então as pessoas não querem.
Os médicos não querem, porque não tem a garantia que o Estado vai pagar. O Estado é um mau pagador, todo mundo sabe disso, né? Então essa questão dos leitos é extremamente grave. E todo mundo sabe que quanto menos leito de UTI, menos leito de UTI neonatal, mais morte. Isso é uma máxima verdadeira. E a questão do leito de UTI não é o problema. É a grande ponta, é a ponta de um grande iceberg. Porque tudo começa na assistência pré-natal. Se eu não tenho um pré-natal adequado, eu vou ter muito mais hipertensão na gravidez, muito mais diabetes gestacional, muito mais infecção, vou ter muito mais prematuro, vou precisar de mais leito de UTI, não vou ter e vai morrer. Numa postagem que eu fiz anterior a essa aí, 3 mães se manifestaram que perderam seus filhos por falta de respirador em UTIs improvisadas. Quer dizer, a questão é grave, é bárbaro, é cruel. A gente poderia até genericamente dizer que é o Herodes dos tempos atuais. Como é que uma sociedade, moralmente, ela não se incomoda e não se importa com bebês que estão morrendo? Ela ficou surreal. Não pode morrer de outras causas que não seja Covid, ficou natural. Imagine se fosse Covid, meu amigo que já tinha aparecido de gestor, de gente chorando na televisão, e ninguém se incomoda com isso há anos. A falta de leite de UTI para adulto aqui é uma coisa terrível. Um estado que devia ter 1.000 leitos para adulto, tem 300 para Covid. E leito de UTI em Covid salva vidas. Foi feito um estudo. Eu estou misturando as coisas aqui, é porque um tema puxa o outro. Mas só para dar um exemplo para vocês, foi feito um estudo das UTIs brasileiras de 100 mil internações. De 100 pessoas que internavam em UTI que foram entubadas, 40% sobreviveram. Naquele programa do Laís aqui, tem quase 600 pacientes críticos que não foram para UTI. Se tivesse UTI, 160 tinha sobrevivido. Então a gente precisa também de leitos de UTI. Mas voltando para a questão da criança, como eu falei, a questão começa com o prematuro, a desestruturação das UTIs que a gente tem, que já são poucas. Para você dar um exemplo para você, um relato de um bebê que morreu essa semana, de sífilis congênita. Sífilis congênita, porque a mãe pegou sífilis na gravidez. Inclusive, olha só a situação. A mãe chegou a fazer o exame, deu o VDRL positivo, sabia que estava sífilis. Sabe como é que cura sífilis? 2 furadas de bezetacil a cada 15 dias. Quer dizer, o sistema não foi capaz de tratar uma sífilis que resultou numa sífilis congênita, que precisou de um leito de UTI que não muito teve, mais caro, e né? o bebê morreu. Não é só caro, é toda uma... Quando você pega a falta do leito de UTI, é porque aqui, ó, há muito tempo, então, sabe? Assim, é uma coisa... Vai beber cardiopata, vai ter asfixia neonatal, vai ter algumas doenças que você não pode reverter, mas você tem que ter o leito para tratar. E essa assistência, né, doutor Madison, ela é complexa e ela integra vários atores aí, né? Desde as unidades básicas de saúde, de responsabilidade dos municípios, até os leitos de UTI dos hospitais da rede mais complexa, que ficam a cargo, muitas vezes, da rede estadual, então, né? Dentro dessa história de se estar parando tudo em nome do Covid, acabando com o preventivo, até cirurgias eletivas, todo o sistema travado no Covid, tá matando mais gente do que a gente esperava, né, do que se suspeitava. Quer dizer, tá sendo tão danoso aquilo que a gente fala. Tá sendo tão danoso o fechamento, o lockdown, o fim das cirurgias eletivas, o bloqueio dos eletivos, quanto o próprio vírus. Nessa história toda, já que o doutor Marcos está dizendo que o problema é aumentou inicial. Muito a quantidade de recém-nascidos prematuros durante o Covid por falta do... O pré-natal ele já não garantia as 6 consultas. É raro você pegar umas 6 consultas e um ultrassom. E agora tá pior. Né? Tá pior. Você pega o Brasil, de cada 1.000 crianças nascidas, 7 nascem com sífilis congênita. Você pega um país da Europa, é menos que meio. Você vê, a gente tem muita coisa o que construir, mas a gente não pode, porque nasceu prematuro, dar as coisas, vai morrer, não fez um bom... Não é assim, amigo. Tem que ter assistência devida. Não é assim. A sociedade tem que se dignar e não pode permitir. Sabe como é que um hospital, a maior maternidade do estado, que é o Santa Catarina, você vai lá agora, qualquer pessoa da imprensa, vai ver um cemitério de aparelhos quebrados. Quando quebra um aparelho, bloqueia um leito. Aí não conserta por quê? Sempre tem uma desculpa. A licitação venceu e o cara que conserta não quer consertar. Que não vai... E equipamentos ultrapassados. Como é que a única maternidade do estado não tem um aparelho de ecocardiograma que custa 130 mil reais? Todo prematuro precisa. Aí pega uma criança dessa, coloca dentro de uma ambulância e vai fazer na amigo. A gente faz com o maior carinho.
Mas não era para ter esse transtorno do transporte inadequado, do frio, do risco de sangrar a cabeça, para tirar um bebê tomando oxigênio para fazer um eco na amico, porque não tem um aparelho que custa 130 mil, que é 130 mil reais para o estado do Rio Grande do Norte, a única. Amico, que é uma associação filantrópica, né? Que Não não governamental. é não governamental, que está prestando um serviço aí que o estado não presta. É, e eu tô falando assim, aí você vai ver as deficiências, falta exame, falta raio-x, aí você pega outra que pode aumentar o número de leitos, a UTI neonatal do Hospital da Polícia. Quando você prepara um ambiente, uma unidade de UTI neonatal, é para cuidar de 10 crianças. Aí na polícia só tem 5 leitos ou 6. Era para expandir para mais 4. Eram 4 crianças. Um leito de UTI neonatal salva até 40 bebês por ano. Aí você tem se dá o luxo do Hospital da Polícia de não expandir para 6, de comprar equipamento, de montar gente, né? Isso é gestão. Você pega a maternidade Ana Bezerra, que já é da EBSER, está funcionando com 5 leitos, um dia tem médico, eu não sei, outro dia não tem, um dia tem enfermeiro, outro dia fez a pergunta, e diminuíram de 10 para 5, né? A gestão ela é integralizada, Estado, município, União, no plano da saúde tem que conversa, mas não pode. Quer dizer, aí você vai avaliar essa questão de que está morrendo, porque está faltando leite, é porque todo o sistema está podre, ele já ruiu. E explode lá na ponta de quem precisa. Olha, a gente estava conversando aqui com o Dr. Madson Vidal, trazendo para a gente o drama da falta de leitos de UTI para recém-nascidos, para crianças. Eu acabei de receber aqui agora, Ana, Karina, Cristiano Medeiros, Dr. Madson, uma nota oficial da Secretaria Estadual de Saúde Pública. A CESAP diz nessa nota que mesmo antes da denúncia do Dr. Madson Vidal já estava empenhada para resolver esse problema e que finalizou na última quarta-feira, mesmo antes da denúncia, a licitação que vai contratar emergencialmente médicos pediatras e neonatologistas para ativar os 20 leitos de UTI neonatal do Hospital Maria Alice Fernandes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são 1.590 plantões contratados nesse novo contrato aí emergencial, que vai ativar não só os 20 leitos de UTI neonatal do Maria Alice Fernandes, mas 20 leitos também no interior do estado. A CESAP diz ainda que essa obra do Hospital Maria Alice Fernandes foi herdada da gestão anterior, inacabada, que o governo teve que finalizar a obra, e até relata aqui que foram investidos 5.300.000 reais para concluir as obras que estavam paradas no Hospital Maria Alice Fernandes. Então tá aqui a nota da Secretaria Estadual de Saúde, relatando, aí a nota é bem longa, trata aqui de outras ações, mas especificamente sobre o Hospital Maria Alice Fernandes está aí, portanto, contratar dessa semana os médicos para que esses leitos comecem a funcionar. Tá aí, portanto, a nota do governo, né, respondendo, dando uma resposta. Essa provocação foi feita pelo Dr. Madson desde ontem nas suas redes sociais. Agora, o governo do estado falou apenas do Hospital Maria Alice Fernandes na nota, né, não citou nada do Hospital Santa Catarina, que também foi alvo de denúncia. Né? E o governo do estado não disse quando pretende realmente abrir esses leitos. Eu acho que assim, hoje a gente tem 5 crianças fora das UTIs e a gente tem que ficar monitorando isso dia a dia. Agora as denúncias elas já vêm de muito tempo, né? Elas se tornaram públicas em relação a Maria Alice Fernandes, mas o que a gente tinha tentado, e outra coisa, esse recurso que veio do Maria Alice já foi obra do Criança Viva de 5 anos atrás. O senhor já tinha conversado? Já, esse dinheiro veio do Banco Mundial, daquele programa RN, não sei se é o governo, do governo, tem outro nome. Explica que é outro nome, RN Sustentável, RN depois Sustentável virou mudou, mas já foi uma luta nossa, que a gente conseguiu esses recursos para ser investido no Maria Alice, tanto também para ser ampliado mas isso aí é uma conquista da sociedade, não foi nada dado de bonzinho, que de coração, não, isso aí foi uma pressão desse movimento que a gente fez na época. Então a gente espera que esses leitos, com esses 20 leitos, a gente ainda tem um déficit, de acordo com a Sociedade de Pediatria, de 50 leitos. A gente precisa de leito no Seridó. Um bebê grave que nasce no Seridó, ele vai chegar aqui numa UTI, se tiver vaga, por sorte, vivo, porque um bebê de 800 gramas não aguenta um transporte de 2 horas. Então o Seridó está totalmente desassistido, né? Mossoró tem uma UTI para o oeste, a região ali de Santa Cruz tem uma UTI e o resto tudo em Natal, é muito pouco.
Ana, você falou da situação do Hospital Santa Catarina. O governo se pronunciou sim, viu? Também está na nota. Eu falei que a nota era longa, porque fala de vários outros assuntos. Mas, já que foi citada a questão do Santa Catarina, a nota diz o seguinte, que a CESAP abriu, inclusive, em janeiro agora, vagas no programa de residência médica em neonatologia, que funciona lá no Hospital Santa Catarina. Então, esses profissionais que vão ser formados nesse processo aí, nesse programa, vão começar a atuar também no Hospital lá Santa Catarina. O governo também falou que está em diálogo com o Conselho Regional de Medicina e com cooperativas médicas para solucionar a dificuldade na contratação de médicos neonatologistas. O governo disse que tem muita dificuldade de contratar esses profissionais. Com relação ao Seridó, que o senhor acabou de falar, doutor Madison, o governo anunciou que vai abrir 10 leitos de UTI neonatal em Currais Novos e outros 10 leitos de UTI neonatal em São José do Mipibu. E fala aqui de outros assuntos, diz aqui que a Rede SUS no Rio Grande do Norte tem hoje 50 UTIs pediátricas e 91 UTIs neonatal. Então tá aqui agora a nota completa aí do governo, esclarecendo também esses outros pontos. Infelizmente a gente vive isso na gestão pública, não é de hoje, né? A gente espera acontecer o problema, a denúncia das mortes, fica... Quem esperou 6 meses, né, Cris? Exatamente, 6 meses, né? Se espera fazer a denúncia, a notícia triste e comovente de que os bebês estão morrendo para poder o governo se pronunciar e emitir uma nota. E tem pior, é feita a denúncia, há a comoção, o governo emite uma nota, mas como a Ana Karina falou, é uma nota, um papel escrito, quando? A gente vê isso não só na questão dos bebês, em várias coisas, principalmente relacionadas à saúde pública aqui no estado, município, na gestão pública como um todo. Doutor Madison, o que o senhor achou da nota do governo, da resposta? Olha, assim, eles têm que dar a resposta à sociedade de forma mais efetiva, é como o Cristiano falou. Agora a sociedade tem que monitorar, a sociedade tem que exigir, mas uma coisa a gente observa, quando a sociedade se mobiliza, provoca, se importa, eles são, porque a repercussão foi grande, né? Eles se sentiram incomodados, mas o que a gente vê é uma indiferença, uma apatia. Você ter esse número, um leito de UTI salva 40 bebês por ano. Um leito, né? Um leito. Doutor Madison Vidal, antes da gente encerrar, temos falado muito aqui no 12 em ponto 98 sobre a fila de pacientes com Covid-19 à espera de um leito de UTI, né? Isso já se tornou uma rotina aqui no nosso dia a dia como jornalistas. Eu quero saber do senhor, existe alguma fila de bebês aguardando um leito de UTI neonatal hoje aqui no Rio Grande do Norte? Hoje existe 5. 5 bebês? 5 bebês. No sábado passado a gente tinha 12. E a chance dele morrer fora da UTI é muito maior, né? Apesar dele passar pouco tempo, mas eles morrem mais fora da UTI do que dentro da UTI. Hoje a gente tem 5 bebês precisando de leite. Agora sim, uma coisa que é importante, a gente tem um serviço de neonatologia, de UTI, da maternidade Escola Januário C, que é de primeiro mundo. Lá eles conseguem salvar bebês de 700, 800 gramas em quase 80% dos bebês que estão internados. Aí você imagine, né? Por que esses outros que entraram vão ter chance de sobreviver e os que não entraram vão morrer, né? Eu acho que um modelo de educação, de como funciona, seria esse da universidade, né? Assim, de treinar os profissionais de Santa Catarina, de ver o respirador que funciona, de ver a incubadora que é boa. A gente tem um exemplo, tem um modelo espetacular, mas lá não pode fazer tudo. Lá tinha 12 bebês, semana passada, um colado no outro, numa sala desse tamanho. Se um infectar, infecta todos. Aí todos vão morrer de infecção, além da prematuridade. Doutor Madison, a gente acompanha a sua luta, né, na área da saúde, principalmente em defesa aí de melhores condições para as crianças cardiopatas, né? O seu trabalho também à frente da AMICO, a associação aí sem fins lucrativos que atende as crianças, principalmente vindas do interior, as suas famílias, enfim. Quero parabenizar, né, pela coragem de expor toda essa situação. É aquele ditado que diz, né? Quem não chora, Deus não ouve. Então, pela sua revolta exposta ontem nas suas redes sociais, a gente já está vendo o governo anunciando as providências, né, que estão sendo tomadas. Então, parabéns pela coragem. Assim, eu acho que isso é de cada cidadão, né? Assim, eu não tenho partido político, não sou coligado, como é que se diz? Quando filiado a nenhum partido político. Há 10 anos, se você olhar no meu Twitter, eu já venho tomando essa causa, porque dói, viu?
dói, machuca, é impossível. Eu vi tantas crianças morrerem no Hospital Maria Alice Fernandes, eu era anestesista do Maria Alice Fernandes, e ficava na sala vermelha ajudando os meus colegas pediatras. Porque precisava de UTI, não tinha. A gente ficava mantendo aquelas crianças em condições inadequadas. E muitas vezes terminava o dia o pacotinho feito, cara. Aí não tem como você... Não precisa ser médico, não. Como gente, como gostar de outra pessoa, você vê um negócio daquele não ficar calado. Ligava para quem eu conhecia que era promotor, ligava para juiz, doutor Marco Bruno. Por 2 ou 3 vezes a gente conseguiu eliminar para botar menino no PAP, que ainda existia o PAP, na Promater. Eles, quando sabia que a gente ia ligar, já dizia que não tinha vaga, porque era o Estado que pagava e não pagava. Mas assim, não tem como. E você, mais como médico, você não pode aceitar isso. E assim, amigo, eu gostaria de aproveitar o espaço de 2 minutos, pedir para que as pessoas ajudem a Amico. Lá na Amico, a gente tem mais de 3.000 crianças cardiopatas. É só lá na Amico onde as crianças cardiopatas no estado do Rio Grande do Norte conseguem atendimento. A gente tem um Pix que é fácil de gravar. Doe 1, 2, 3, 4, 5 reais, o que puder, que vai salvar essas crianças. É doeamico@gmail.com. É um Pix fácil, a chave. doeamico@gmail.com. Reforçando aí, era isso que eu ia falar. Aproveita aí esse exemplo, né, ímpar de Dr. Madson. Ajuda a instituição dele aí, doeamico@gmail.com. É o Pix, né? Hoje é uma forma de pagamento bem fácil. E a gente torce, né, para que realmente as providências sejam tomadas, para que principalmente esses leitos do Maria Alice comecem a funcionar o mais urgentemente possível. A equipe da CESAP está acompanhando nosso programa, Ana, enviou inclusive um complemento aqui dizendo que até em função dessa cobrança, né, a licitação foi concluída na quarta-feira, antes mesmo da denúncia do Dr. Madson, e que diante da necessidade da abertura desses leitos, esses profissionais devem começar a trabalhar de forma mais urgente possível. Então, já nos próximos dias, todos eles vão ser chamados. Tem a parte burocrática, né, respeitar os prazos, mas assim que esses profissionais comparecerem, eles já começam a trabalhar. E o governo reforça, Ana, que tem tido muita dificuldade de encontrar profissionais que trabalhem em UTI neonatal. Eles dizem que já disponibilizam os recursos, disponibilizam a estrutura, mas muitas vezes falta o profissional para trabalhar. Tem muitos. Mas agora eles passam Madson, 6 meses sem receber. Tem essa dificuldade da recebimento. Né? Estão demorando 6 meses para pagar as cooperativas. 6 meses para pagar as cooperativas e ninguém tem que trabalhar e receber. Mas tem. Se eles pagar direitinho, pagar adequado, tem sim. Chamar os concursados. Se não funcionar os 20, funciona 10, mas tem que fazer. Como é que eles foram construir um negócio e não tinha gente para botar dentro? É isso, doutor Márcio. Inadmissível. Muito obrigada mais uma vez pela participação, parabéns pela coragem, pelo trabalho que desenvolve. Eu quero agradecer também a toda a equipe do governo do estado, que inclusive está acompanhando o programa agora ao vivo, né? E nos passando as informações no ar agora ao vivo, para que a gente possa trazer aqui as providências que estão sendo já adotadas pelo governo para os nossos ouvintes, para o próprio Dr. Madson Vidal. Obrigada, a equipe então do governo do estado está acompanhando o programa e obrigado também por nos passar essas informações sobre as providências.